Amazônia em Debate está no ar. A nossa jovem democracia vai passar por mais uma prova de fogo. Essas eleições têm um quê de novos paradigmas, né? Tem um desafio de reduzir o Caixa 2, de reduzir o preço das campanhas, de aumentar a participação e a percepção do nosso cidadão eleitor. Vamos saber com nossos especialistas se esses objetivos foram atingidos. Vamos saber também como é que está essa nova eleição diante desses desafios. Vamos saber como é que está o comportamento do eleitorado nesse temporal de escândalos com Lava Jato e outras operações. Bom, os nossos convidados são dois especialistas. Um publicitário especialista em pesquisas eleitorais, Durango Duarte, e também o professor, advogado, cientista político Carlos Santiago, que é um militante também das eleições limpas no Brasil pela OAB do Amazonas. Amazônia em Debate começa agora. Boa noite, convidados. Boa noite, Durango. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes, teleouvintes, da AmazonSat, e à disposição de você para todas as questões. Boa Carlos noite. Santiago. Boa noite, estou à disposição. Acho que o debate, nesse momento, é extremamente importante, porque estão na semana decisiva para o primeiro turno das eleições para prefeito e para vereador. Exatamente. A gente está a menos de uma semana, então a minha primeira pergunta começa com o senhor. Esses objetivos do TSE foram alcançados? Combate ao Caixa 2, redução de preço de campanha e melhor participação do eleitorado? Olha, essa eleição tem duas coisas extremamente inovadoras. Primeiro, o fim do financiamento empresarial, porque se acredita fortemente que empresário ele não faz doação, ele faz de fato negócio, né? E aí o financiamento agora é individual e do fundo partidário. Isso é acho que um ganho importante, porque você vê, por exemplo, nas ruas, aí nas avenidas, o volume de campanha caiu muito porque traz o candidato para conversar mais com o eleitor. Mais tete a tete, mais debate, mais discussão direta. Antes tinha muito intermediário, porque o valor econômico era grande, então ele contratava muito intermediário para fazer esse diálogo com a sociedade. Agora ele tem que ir direto. O outro aspecto interessante é a redução do período de campanha, do tempo de campanha, de 90 para 45 e de 45 para 35 no caso de televisão e rádio. Eu acho que é extremamente inovador. Vamos acompanhar tudo isso e esperamos que, dentro de uma avaliação depois do dia 2 de outubro, a gente vê com mais carinho esses dois temas. Durango, a questão do custo, ela realmente pesou? Se conseguiu esse objetivo? Sim, com certeza. Eu que acompanho praticamente todas as candidaturas a prefeito na cidade de Manaus, bem como também em outras cidades, e dos quase 1.400 candidatos a vereador, nós temos uma redução mínima aí de 20 vezes. 20? Ou seja, se gastou só 5% do que se gastou na eleição de 2012 municipal. A redução foi drástica, foi violenta. Tanto é que vai afetar, por exemplo, na Câmara Municipal de Manaus, metade dos vereadores não voltarão. Haverá uma renovação significativa. Mas isso tem acontecido muito? Tem, mas vai ser mais grave, vai pegar gente com grandes estruturas, acostumado a trabalhar com campanhas muito caras. O peso da comunicação, e o aí, peso da pressão. Reduzindo esses valores, candidaturas até chamadas favoritas ou já dadas como certas, não lograrão êxito. E então, consequentemente, eu diria que as regras eleitorais, elas realmente ajudaram. Quem sabe o legislador no futuro até aprimore para as próximas eleições. Mas o resumo ajudou sim, reduziu, eliminou boa parte de alguns esquemas, de grandes estruturas. E como disse o professor Carlos Santiago, eu acho que vai cada vez mais colocar o candidato de frente com o eleitor, claro, com a televisão, que teve 70 comerciais para os candidatos, diariamente a prefeito, que tiveram a oportunidade de se expressar lá nos seus 30 segundos, e são verdadeiras bombas. Um comercial na Rede Globo, na novela 3, atinge 800 mil pessoas. Então, se você fizer uma boa comunicação, você vai ter um impacto muito grande.
Acho que a lei veio realmente para melhorar o processo político e democrático. Como é que o senhor analisa a percepção do eleitorado, adesão, participação mesmo nas campanhas? Porque o que a gente percebe nas ruas é muito pouco agito. Onde é que está essa campanha? Onde é que ela está localizada, professor? Primeiro, o fim do financiamento empresarial baixou muito o volume de dinheiro investido em contratação, inclusive, de pessoas, envolvimento de mais aquele gente. ativismo de rua, aquela coisa... Aquele ativismo financeiro, né? Financiado. Financiado, acho que baixou um pouco, o Durão colocou muito bem isso. Agora, também o outro aspecto é que existe um mal-estar na sociedade contra a classe política. Isso que tá grande. As pessoas estão com receio, até porque nem sempre o cidadão na rua significa melhoria na qualidade política. Por exemplo, em 2013, milhões de brasileiros foram às ruas e em 2014 elegemos um Congresso Nacional péssimo, né, que inclusive tem pautas contra a sociedade e envolvidos em muitos atos de corrupção. Então existe um mal-estar muito grande. E aí eu vejo, inclusive, pouco envolvimento em função disso. Há um ceticismo do parte do eleitor. Mas, Durango e Nonato, eu acho que nesse momento, quer dizer, a OAB já deu a sua contribuição, indo ao Supremo Tribunal Federal e tornando inconstitucional, né, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional o financiamento empresarial. A OAB e a CNBB conseguiram a coleta de assinaturas, depois a pressão para que o Congresso Nacional aprovasse a lei da ficha limpa, a lei que pune aqueles que compram voto. Então, quer dizer, nós, enquanto sociedade civil, enquanto instituição OAB, estamos fazendo a nossa parte. Então, nesse momento, Durão, eu acho que é interessante a responsabilidade ao eleitor, se responsabilizar e votar bem, se votar de forma consciente, saber que o seu voto tem importância. Não adianta nada. Nós fazemos todo esse esforço, inclusive análise de conjuntura, as instituições ir ativamente para a rua para promover debate, para coletar assinaturas, para aprovação de leis, se o eleitor não tiver responsabilidade na hora de votar. Esse processo vai ser mesmo depurador, Durão? Você acha que ele vai colocar à prova? Não é tão simples. O processo político às vezes demora décadas. Eu não diria que ao fazer essa afirmativa eu estarei errado daqui 9 meses. Qual é a afirmativa? 70% dos eleitores que irão às urnas no dia 2 de outubro não lembrarão, em julho do ano que vem, quem votou para vereador. 70%? É a média histórica das últimas 10 eleições, estou falando de 20 anos. Mesmo sendo uma eleição muito paroquial? Exatamente, esquece. O eleitor é motivado, vota pelo amigo, ou seja, ainda há uma grande distância entre a modernidade da legislação e agora o nível de conscientização do eleitor. Há um gap, há uma distância entre um fato e outro. Deveremos ainda percorrer um longo caminho para que o eleitor realmente se comprometa em cobrar do legislador que ela elege, ou do executivo, o prefeito, no caso dessa eleição, mas ainda nós estamos um pouco distante de um eleitor consciente e um eleitor que realmente cobre depois do processo eleitoral, cobre do parlamentar que ele ajudou a eleger na Câmara Municipal. Sabe o que acontece? Se elege na oposição, um mês depois está apoiando o prefeito de plantão. Lamentavelmente, essa cena nós ainda iremos ver no ano que vem. Bom, eu acho um bom gancho para o próximo bloco, saber o que passa na cabeça do eleitor, quais são suas preocupações, vamos saber como é o top 5 aí de vocês que são especialistas em campanhas, do que está passando aí pela cabeça do eleitor. Tá feito? Ok. A Amazônia em Debate volta já. O Amazônia em Debate está de volta, com nossos convidados Durango Duarte, também Carlos Santiago. Nesse bloco, Durango, a gente vai lá para as preocupações do eleitor na hora do voto. O que realmente passa na cabeça do eleitor? São questões morais? São questões de necessidades mais imediatas, as tais propostas? O que está pesando mais na cabeça do eleitor hoje? Eu diria que pelo processo da Lava Jato, que já transcorre aí quase 3 anos, o eleitor tem um misto. Eu vou fazer uma equação meio a meio. Tem metade de aspectos éticos, ele está descontente com o
que a gente chama classe política, né? Ou seja, com os elementos, os agentes políticos. Há um profundo descontentamento em geral. Não é um descontentamento ao partido A, que acabou de sair do poder, é sobre praticamente todos os partidos. E eu diria que 50% são elementos do dia a dia. É o transporte que ele usa, é a questão da água, a questão da conta de luz, a questão do IPTU, a questão da saúde que ele precisa, as questões básicas da própria educação. Então eu diria que o eleitor fica confuso, ou seja, ele é bombardeado com um universo de fatos diariamente de ex-ministro da Economia preso, por exemplo, nessa semana. E ao mesmo tempo tem que estar discutindo o problema de um corredor de ônibus ou um problema menor em relação a uma questão que às vezes não tem até a dimensão grande de uma cidade com 2 milhões e 100 mil habitantes. Mas não tem segmento de eleitor que olha mais para uma coisa, outro olha sim, mais mas para a outra? sociedade é segmentada. Nós temos 1.257.000 eleitores em Manaus, dos quais 14% não irão comparecer. E no mínimo 5% dos que comparecem, voto branco e nulo. Ou seja, votos válidos, 1 milhão. Ou seja, você já perdeu 257 mil eleitores. Deste 1 milhão de eleitores que sobra, você pode dividir 80 mil com estudantes universitários, você pode dividir com mais 80 mil do Distrito Industrial, ou seja, são eleitores que têm demandas diferenciadas e expectativas também profundamente diferenciadas. Mas tem uma interseção entre quase todos eles, que são os principais problemas, que às vezes não é nem da agenda política. Por exemplo, saúde virou um problema sério, porque houve um problema de uma operação da Polícia Federal em Manaus agora. Certo. Mas não era tema da campanha até Aí 10 é uma questão dias. de percepção, né? Questão de percepção. É a guerra de posicionamento do que os candidatos colocam na agenda dele. Não é o eleitor que define a agenda, porque a sociedade civil amazonense, manauara, é muito desorganizada. Com raras exceções, como a OAB e algumas outras entidades, a sociedade civil é desorganizada, ela não tem carta proposta, ela não cobra dos candidatos ao majoritário o comprometimento com certas propostas e, consequentemente, mas o Carlos tem trabalhado nisso, é isso mesmo, Carlos? Sim, Carlos? isso é um elemento, né? Olha, eu acho que, tipo assim, hoje o nível de profissionalização das candidaturas é altíssimo. O Durango trabalha com isso, ele sabe disso. Quer dizer, mesmo aquelas candidaturas mais simples, tem profissionais acompanhando, tem pesquisa, alguns trabalham com pesquisa. Então, você viu, por exemplo, no horário eleitoral, aqui, por exemplo, na cidade de Manaus, você viu quase que todos os candidatos debatendo praticamente os mesmos temas, Durango. Que eram água, mobilidade, saúde e tal. Quer dizer, projeto Minha Casa Minha Vida, descentralização, transparência. Me parece que ficou assim uma coisa assim meio que compactada. Todos falando praticamente os mesmos temas. Por quê? Porque certamente foi os sentimentos que foi captado na sociedade a partir de pesquisa, a partir de um profissional que trouxe informações. Então é quase que deu nesse sentido. Agora, a cabeça do eleitor agora, ele tem essa influência dessas dificuldades locais, do seu filho que não tem escola, ou que tem uma escola precária, ou um posto de saúde que tem uma dificuldade, ou uma faixa azul que não está funcionando e impede a mobilidade urbana, mas também tem uma influência, Durango, forte do cenário nacional. Essa eleição está tendo uma influência forte do cenário nacional. Sabe por quê? Porque todas as candidaturas do PT, por exemplo, que é o partido mais atingido, estão com nível de aproveitamento eleitoral baixíssimo. Você tem em São Paulo, por exemplo, Fernando Haddad com 11% de votos. Belo Horizonte, você tem Belo Horizonte Nordeste, com 3% de votos. Até no Nordeste, no Rio Grande do Sul, há uma hegemonia desse processo. Vai sair hegemonicamente o PMDB e o PSDB desse processo todo. E é mais do que isso. Tem essa estratégia, inclusive, desses partidos mais atingidos, trabalhar novos nomes, novos quadros. Né? Aqui na cidade de Manaus tem candidaturas aí que foram apoiadas pelos grandes caciques, por conta do novo cenário. Os caciques estão muito desgastados, ou ficaram muito tocados com a questão da Lava Jato e indicaram outros nomes. O Carlos entrou no nosso terceiro assunto. Só para fechar aqui a conclusão, que é um tema que se debateu nos últimos 30 dias, segurança, que é um tema de exclusividade, praticamente de responsabilidade do governo do Estado. Sim. E aí eu fico impressionado, sem citar o nome de ninguém, até por uma questão de elegância e ética, candidatos se comprometendo a contratar guarda municipal com 2.000 pessoas. Não tem como pagar, o município é inviável. Você tem propostas para resolver um problema que é grave, que é o problema de
segurança na cidade de Manaus. Os candidatos a prefeito, que já tem daquele que ganhar a eleição, que administrar tantos problemas da cidade, tem que absorver um problema de cuja responsabilidade não é do município, mas é capaz de tentar ganhar o voto se comprometendo com coisas que são inviáveis de ser realizadas. Vamos lá, então, vamos lá para o top 5. O que está na cabeça do eleitor? O que está incomodando ele? Eu diria que, em primeiro lugar, hoje, é segurança pública na cidade de Manaus. Okay. O segundo problema, aí é pesquisa, tá, Nonato? É saúde. A saúde é uma questão que agravou-se muito nos últimos 2 anos. Terceiro, mobilidade. Entenda, mobilidade não é a mobilidade de quem tem carro. É a mobilidade de quem usa o transporte, é a mobilidade do pedestre, é a mobilidade de quem tem carro. Ou seja, como se deslocar na cidade, como chegar mais rápido. Quarto. O quarto, eu diria que está no campo da educação. Há uma queda da educação muito forte. As pessoas começam a se preocupar com essa questão. Mas esse é um tema que surgiu muito agora, porque até recente essa discussão do ensino médio já envolveu a família, a manauara, em menos de 3 dias já virou uma polêmica. Quinto. Eu acho que o quinto ainda é o problema de infraestrutura da cidade, que não é a água, é o problema de infraestrutura, é o problema de asfaltamento, manutenção das vias, problema de energia. Eu acho que são os problemas assim mais do serviço público de infraestrutura. Seria um bloco só. Eu só gostaria de complementar no caso dele aí. Tem que ser rápido. Essa questão da segurança pública, eu vi uma pesquisa, quando foi trabalhado aqui o plano de mobilidade urbana do município, dizia de forma clara, qual é o maior problema da mobilidade? Segurança pública. Por quê? Porque o cidadão tinha medo de andar nas ruas do bairro. Entendi. Tinha medo de pegar o transporte coletivo porque tinha medo de ser assaltado. Então, toda uma dificuldade. Uma coisa com a outra. Não é que mistura, não, que tudo a ver. O cara, ele tem uma dificuldade de ter escola à noite, porque ele tem medo de andar naqueles bairros, naquela localidade. Então, a segurança pública, ela permeia todos No último bloco, eu queria que a gente fechasse fazendo o que o Durango gosta muito, que é um pouquinho de história, né? Como é que está o histórico das eleições municipais aqui no Amazonas e aqui em Manaus especialmente? Como é que funciona? Como é que você tem visto esse cenário desde a redemocratização para cá? Pode ser? Pode ser. Fechado. O Amazônia em Debate volta já. O Amazônia Debate está de volta. Nossos convidados são o professor Carlos Santiago, cientista político, advogado, especialista em pesquisas e publicitário, sabe muito, gosta muito de história. Eu queria começar, Durango, fazendo um pouquinho do histórico das eleições municipais aqui no Amazonas. Que dados você teria para a gente destacar? Vamos lá, vamos tentar ser rápido. Vamos lá. Eleição direta, que foi na década de 60, o prefeito se elegeu e logo depois renunciou. Depois veio o regime militar, não tivemos mais eleição, retornamos a eleger o prefeito em 1985, Manuel Ribeiro, que foi afastado pelo governador, que era um amazonino que está vivo, botou um interventor, que era o Alfredo Nascimento. Em 88, antes da Constituição, Arthur Neto, que é o atual prefeito, ganha a eleição, faltando 10 dias e derrota o todo favorito Gilberto Mestrinho. Aí ocorre a primeira virada na história das eleições de Manaus. Em 1992, com a instituição dos 2 turnos, Manaus passa em todas as eleições ter 2 turnos. E sempre os 2 mais votados, aqueles que vão para o segundo turno, obtêm mais de 60% dos votos. As eleições em Manaus, com a exceção da última, do Arthur contra a Vanessa, que foi uma diferença grande, elas são de caráter fotográfico, né? Photochat, ou seja, 1%, 1,5%, 0,5%. Essa eleição, ela deve ser, novamente, já está no segundo turno, a soma dos 2 primeiros deve bater os mesmos 60%. Tivemos 9 candidaturas, o mesmo número de candidaturas da eleição passada também 9. É bom lembrar que o Arthur na eleição passada teve 40,55% dos votos e Vanessa Graziotin teve 19,95% dos votos. Nessa eleição o Arthur deverá ficar com alguma coisa próximo disso, conforme as pesquisas, e o segundo colocado provavelmente vai ficar em torno de 20%, muito repetindo a eleição passada. Foi objetivo e rápido. Muito. Foi além, inclusive. Carlos, por esse... Só tem 1 minuto para responder. Por esse histórico aí, como é que se analisa a força das lideranças no passado e nessa eleição? Olha, é muito claro isso aí. Você vê agora quem é o candidato, assim, que é um grande cacique
a política local. Me diz aí os que estão hoje disputando as eleições. Você não tem. Você tem, na verdade, jovens lideranças, novos quadros, com apoio dos caciques, que fazem de tudo para não aparecer, inclusive nas propagandas. Com exceção do Arthur, que se acompanha de novas lideranças. Né? O Arthur sempre fez isso, mas, mas fora o Arthur, exatamente o que você colocou, você vê novas lideranças, novos quadros na política local, mas todos com apoio, inclusive, dos grandes quadros. Agora, a sua grande maioria, ou aqueles que têm mais chance de chegar no segundo turno. Agora, tudo isso faz parte também de um ciclo aí que está, eu acho que há um desgaste de imagem desses políticos aí. Eu vou ter que interromper, porque o horário político vai entrar aí, mas a gente vai continuar esse debate lá na CBN, pode ser? Pode ser. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Carlos Santiago. Obrigado, Durango. Ok. O Amazônia em Debate volta na próxima semana com um novo tema de relevância sobre as questões da Amazônia contemporânea. Voltamos já.